Shalom Lekulam. Por que não falarmos do Mossad? O Mossad, que é uma agência de inteligência externa de Israel, ao contrário do Shabak, conhecido como Shin Bet, que é uma agência de inteligência interna, e da Amman, que é a inteligência da IDF, das Forças de Defesa de Israel. Então a função do Mossad é diferente da função da Amman e da função também do Shin Bet. A função do Shin Bet é interna, está sempre, digamos assim, atuando como agência de inteligência, mas só que dentro do território israelense, diferentemente do Mossad, que é uma agência de inteligência israelense que atua fora de Israel. Então, Israel tem agentes do Mossad espalhados por todas as partes do mundo, em vários países. Agentes do Mossad se encontram em várias áreas da sociedade de vários países. É claro que os agentes do Mossad estão infiltrados em países inimigos, mas também em países que não são inimigos, que servem como base ou até como porta para outros países. Então é claro que a função do Mossad é espionar países e, ao contrário do que muitos pensam, os agentes do Mossad, muitos deles não são judeus, muitos deles são cristãos e às vezes até mesmo árabes. E, ao contrário do que muitos pensam também, o Mossad não tem apenas agentes de nacionalidade israelense. Muitos agentes do Mossad não têm nacionalidade israelense, não são israelenses, até porque levantaria suspeita, imagine um israelense em território inimigo, já seria alvo de suspeita de qualquer país. É um israelense, ele é judeu. Então, muitas das vezes, para driblar e às vezes para aperfeiçoar a inteligência dessa agência israelense, o Mossad resolveu não recrutar apenas israelenses ou judeu israelense ou judeu sem nacionalidade israelense. O Mossad recruta, tudo bem, israelense, muitas das vezes também é judeu, e muitas das vezes ele nem é israelense, nem é também um judeu. É um cristão, é um árabe e trabalha para o Mossad. Então fica difícil de alguém ser suspeito sendo um cristão em um país cristão e tendo nacionalidade daquele mesmo país. Não tendo nacionalidade israelense, fica mais fácil para o Mossad agir externamente em outros países. Então, como vai descobrir um árabe praticante do Islã em um país islâmico, um país árabe e islâmico, às vezes somente islâmico, como o caso da Turquia, que pratica o islamismo, mas só que são turcos, não são árabes. Também no caso do Irã, que pode ser um agente praticante do islamismo xiita, com nacionalidade iraniana e sem nacionalidade israelense. Fica mais fácil assim para o Mossad agir. Então o Mossad trabalha com infiltrações e essas pessoas estão em várias profissões nesses países para não levantar suspeita. Então
trabalha normalmente como todo mundo, tem o seu ofício, tem o seu cargo, tem a sua atividade, onde ninguém vai dizer, essa pessoa aí é um espião. Não. Está ali trabalhando normalmente, fazendo o seu trabalho como todo mundo, mas levantando informações, investigando, procurando saber quem é quem. Às vezes, muitas das vezes, é um agente que levanta a suspeita de que tem um certo indivíduo que é um dos alvos do Mossad trabalhando em uma certa empresa, e aquele que fez o levantamento, que fez a investigação e descobriu, não é o mesmo que vai conseguir um emprego naquela empresa, é outro, para que possa levantar fazer todos os levantamentos e concluir uma investigação perfeita de onde ele trabalha, de onde a rota que ele faz para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, o endereço daquela pessoa e tudo mais. Tudo isso é levantado e repassado para outros agentes que vão agir em conjunto e no momento certo. Então, não só fazer a investigação, fazer o levantamento, mas descobrir muitas outras coisas que se façam necessários serem levantadas da vida daquela pessoa, para que realmente o Mossad possa agir de uma forma que não cometa erros, né? Então, por que o Mossad foi criado e com base em que o Mossad foi criado? O Mossad foi criado com base no que está escrito no capítulo 13 de Bamidbar, quando Deus fala para Moshe que ele tem que enviar espiões para Canaã. Então está aqui na nossa Torá. Então, se baseando na Torá, quando pela primeira vez, ali no deserto mesmo, foram enviados 12 espiões para Canaã, para espiar a terra, para levantar informações sobre a terra, porque você tem que saber se o inimigo é forte ou fraco, se o inimigo tem armamento pesado ou leve, se são muitos, se são poucos, se tem experiências em combate ou não. Das portas de entrada e das portas de saída, dos acessos livres, dos pontos cegos de câmeras, para que realmente os agentes possam agir de forma correta. Então, foi assim que aconteceu no passado, quando ainda nosso povo tinha sido recentemente tirado do Egito e estava ainda no deserto, e Deus ali ordena que Moshe ele envie espiões. E nós vemos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 13 de Bamidbar, quando diz assim: E Revé falou a Moshe, dizendo: Envia para ti homens, para que espiem a terra de Canaã, para que espiem. Envia espiões, eles eram o quê? Espiões. Então, o Mossad foi criado com base no que está escrito aqui. O Moshe que criou a primeira agência de espionagem externa. Quer dizer, antes da gente agir, vamos enviar espiões que vão ser nossos olhos, nossos ouvidos, fazer um levantamento de tudo, de toda a área, e trazer as informações para nós, para que a gente possa, então, agir, né? Para que a gente possa, então, invadir e tomar a decisão correta. Então, envia para ti homens, para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e enviarás um homem por cada tribo de seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles. Né? Isso aqui está no nosso livro sagrado. Então, os primeiros espiões foram enviados a partir do deserto, quando recentemente o nosso povo tinha sido tirado. Então, envia espiões. Quem são espiões? Espiões são enviados, né? Enviados para fazer todo o levantamento, que não só
eles aqui nesse tempo, Moshe precisava saber acerca do povo e acerca da terra, mas como também atualmente para a agência Mossad. Então, no versículo 3 diz assim: e Moshe enviou-lhes desde o deserto de Parã, segundo o mandado de Jerevé. Todos eles eram homens, cabeça dos filhos de Israel. E estes são seus nomes: da tribo de Reuven, Shamua ben Zacur; da tribo de Shimon, Safate ben Hori; da tribo de Jehudá, Caleb ben Yefuné; da tribo de Sahar, Igal ben Yosef; da tribo de Efraim, Roshea Binun, ou seja, do principado de Efraim, Roshea Binun; da tribo de Benjamim, Parti ben Rafu; da tribo de Zebulun, Gadiel ben Sodi; da tribo de Yosef, ou seja, da tribo de Yosef, mas do principado de Menashe, Gadi ben Sussi; da tribo de Dan, Amiel ben Gimali; da tribo de Asher, Setur ben Michael; da tribo de Naphtali, Nahbi ben Vofissi; da tribo de Gad, Geuel ben Machi. Estes são os nomes dos homens que Moshe enviou para espiar a terra. E Moshe chamou Roshea Binun de Yehoshua. Nesse momento, Moshe ele troca o nome de Roshea. Tu não será chamado mais de Roshea, teu nome agora vai ser Yehoshua. Vou te chamar de Yehoshua, que ele vai ser o sucessor de Moshe lá na frente, futuramente, como Moshe venha a falecer. Então, Yehoshua vai ser o sucessor e comandar, Israel naquele tempo. Então você vê aqui que são espiões. E espiões são enviados. Enviados para quê? Para saber, para ser os olhos e ouvidos da agência, para fazer todo o levantamento que se faça necessário acerca do inimigo, para que os agentes não cometam erros. É claro que não há perfeição no Mossad, então minimizar o máximo possível os erros nas ações tomadas é de grande importância para a agência. Então, diz mais aqui o versículo 17 do capítulo 13 de Bamidbar. E Moshe enviou-os para espiar a terra de Quenã, e disse-lhes: subi aqui pelo sul, e subireis à região montanhosa, e vereis a terra que tal ela é, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso. Então veja aí o objetivo de enviar o espião, tanto nos tempos passados como nos tempos atuais pela agência Mossad. Então, saber se o povo é forte, ou fraco, se são poucos ou são muitos. Quantos são? São o quê? Uns 100? São uns 500? Ou são apenas uns 10? Entendeu? Então, todo levantamento para saber a quantidade do grupo inimigo é de grande importância. Tem que saber, porque às vezes, sabendo a quantidade do grupo inimigo, fica melhor de combatê-lo, do que subestimar, achar que são poucos e são mais do que se imagina. Então, saber também se são fortes ou são fracos, se é armamento pesado, armamento leve, que tipo de armamento usam, se tem experiência em combates, tem experiência com arma, se não tem. Então tudo isso foi de grande importância no tempo de Moshe e também nos dias atuais. Então os espiões são enviados para fazer esse papel aqui, fazer todo o levantamento necessário.
Diz mais aqui o versículo 19. E que tal é a terra que habita, se é boa ou má? E que tal as cidades que habitam, se em cidades abertas ou se fortificadas? Então, até isso, os detalhes. Então, não é apenas uma coisa, são várias coisas que são abordadas, que os espiões são enviados para fazer esse levantamento. Então, as terras, as cidades são fortificadas. Qual a porta de entrada? Qual a porta de saída? A gente vai entrar por onde? A gente vai sair por onde? As portas estão abertas, as portas estão fechadas. Em um combate a gente precisar bater em retirada, por onde a gente sai? Ou então, um ataque de surpresa, a gente ataca por onde? Qual o caminho? Por onde a gente entra aqui na cidade, né? Nessa cidade? Então, tudo isso é de grande importância. Tem câmeras, né? Nos dias atuais, tem câmeras. Onde estão as câmeras? Onde ficam? Então, quais são os pontos cegos? Tudo isso é estudado. Tudo isso é estudado. O versículo 20 diz assim: e que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então, é claro, saber se tem poder aquisitivo, né? Saber se o poder aquisitivo é alto, né, ou baixo, tudo isso, porque poder aquisitivo é um dos maiores poderes que se pode ter nos dias atuais. É o poder aquisitivo que vai dar armamento, se armamento leve, se armamento pesado. Então, é o poder aquisitivo que vai agir como base, né, para o inimigo agir. Então, qual o poder aquisitivo que eles têm, né? Os mísseis são de longo ou de curto alcance? Tem lançadores de mísseis? Não tem? Tem torpedeiros? Não tem? Tudo isso tem que ser levantado para que, todas essas informações têm que ser levantadas para que o ataque seja preciso. Versículo 21 diz assim: subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Tizim até Rehov Levo Hamat, e subiram pelo sul e chegaram até Hebron, e ali estavam Ahiman, Sheshai e Talmai, nascidos do gigante, e Hebron fora edificada há 7 anos, ou seja, Hebron fora edificada há 7 anos antes de Tizuan do Egito, e chegaram até o rio Escol e cortaram dali um ramo de videira com um cacho de uvas e levaram em 2 varas, como também levaram romães e figos. Esse lugar foi chamado de rio Escol por causa do cacho que cortaram dali os filhos de Israel. Então, como se vê, até levaram um cacho de uvas para mostrar as evidências, né, mostrar provas. Souberam que os homens eram gigantes, que eram de grandes estaturas, que eram numerosos. Tudo isso foi levantado pelos espiões. O versículo 25 diz o seguinte: e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então passaram 40 dias espiando a terra, e é claro que chegaram ali como nômades. Não se identificaram como israelitas na época. Não existia israelense, existia o povo israelita, e não a nacionalidade israelense que existe hoje. Então, não chegaram ali como israelitas, chegaram ali como nômades do deserto, precisando de algumas coisas, comprar algumas coisas, água e outros mantimentos. E 40 dias foi suficiente para fazer todo o levantamento preciso. O versículo 26 diz o seguinte: foram e voltaram a Moshe, a Haron e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Paran, a Kadesh, e deram a conta a eles
e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe a Moshe, e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e dela também emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém o povo que habita na terra é forte, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e vimos ali também nascidos do gigante. Veja só que, com exceção de Yehoshua e Caleb, os outros se intimidaram, tiveram medo do inimigo. Eles engrandeceram os inimigos de tal forma que a intenção era desanimar. Olha, melhor a gente não fazer esse ataque, é melhor não ir para cima do inimigo, porque são fortes, as cidades são fortificadas, os inimigos são grandes, eles são de grande porte, e não é aconselhável enfrentar esses inimigos, os cananeus, os cananitas, esses inimigos. Versículo 29 diz assim: Amaleque habita na terra do sul, o Riteu, o Jebuseu e o Emorreu habitam na região montanhosa, e o cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Iarden. Olha só o que diz Caleb no versículo 30. E Caleb fez o povo calar diante de Moshe e disse: subamos e herdamo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, pelo menos Caleb ali não se intimidou, ao contrário, enquanto os outros se intimidavam e tentavam desanimar os outros para que não fizessem um ataque contra os inimigos, vemos aqui Caleb incentivando, dizendo: vamos lá, vamos atacar os inimigos, vamos tomar o que é nosso. Então diz mais assim, o versículo 31, mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. Quer dizer, não é subestimar o inimigo, mas não se diminuir, mas acreditar em Deus e na sua capacidade, na sua força, que é possível vencer o inimigo até mesmo aparentemente mais forte e mais numeroso em nome de Deus. Mas eles aqui estavam intimidados e tentando desanimar os outros. Diz mais aqui o versículo 32. E falaram sobre a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e ali vimos gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Quer dizer, eles se diminuíram tanto que eles se compararam eles a gigantes e eles a gafanhotos. Então você vê aqui que eles se diminuíram tanto a se comparar com gafanhotos, e os inimigos foram engrandecidos através do medo que eles tiveram, pelo número deles, pelo porte deles. Então, nós vemos que o Mossad nasceu com base no que está escrito aqui, com base no que está escrito milênios de anos depois. E hoje nós vemos o Mossad agir em diversos países do mundo, levantando informações e passando para Israel. Então, não é o contrário do que muitos pensam. Um agente do Mossad pode ser aquela pessoa que você menos espera, pode ser até um mendigo que está pedindo ali esmolas na calçada, pode ser o pendente, que muitos acham que é uma simples pessoa carente de ajuda, de esmolas, né? E às vezes é um agente do Mossad infiltrado exatamente para levantar informações importantes. O agente do Mossad pode ser um engenheiro, um arquiteto,
mas pode ser também um CLT que está ali ganhando um salário mínimo da empresa, mas o seu salário principal não é o salário mínimo da empresa que lhe paga como um CLT, mas um valor muito maior do enviado pelo Mossad. Então, para ser um agente do Mossad, é claro, tem que se camuflar, tem que se adaptar a certas situações. Um agente do Mossad pode ser um político de nacionalidade do país inimigo. Ele pode estar no judiciário, pode estar na polícia, pode estar onde a pessoa menos espera. Então, como seria possível ser um agente do Mossad se ele fosse identificado, né? Se ele fosse identificado com facilidade? Mas o agente do Mossad é aquela pessoa que não levanta suspeita. É uma pessoa comum, como todas as outras. Uma pessoa que vai fazer suas compras. É uma pessoa que vive de uma forma que não aparenta ser, porque trabalha com a mente, trabalha com os olhos, observar, fazer o levantamento, levantar informações e armazenando essas informações, ou seja, enviando essas informações para que, no momento certo, sejam tomadas providências. Assim que nos tempos passados, quando agente do Mossad teve que sair do Brasil, vir para o Brasil, fazer levantamento de dos nazistas que fugiram, muitos que eram nazistas no tempo da Segunda Guerra Mundial, fugiu para o Brasil, foi para a Argentina. Você vê que ele foi rastreado, foi seguido e nem imaginou. Trabalhando normalmente na Argentina, o nazista se tornou amigo de um agente do Mossad sem saber. Um agente do Mossad se aproximou do nazista sem que ele percebesse que era um agente do Mossad, não sabia que era judeu, apenas um argentino como ele, até realmente fazer todo o levantamento e saber o ponto do ônibus, onde descia, onde ia pegar o ônibus, o horário correto de agir, até realmente, no momento certo, até que demorou, mas até as informações serem passadas, o sinal ser enviado, os agentes do Mossad surgir de repente, pegar o nazista, colocar dentro do carro e levado para Israel. Como pode, você acha isso acontecer? Então, é por isso que o Mossad é uma agência mais potente do que se imagina e age de uma forma que é surpreendente, de uma forma cinematográfica, porque é coisa de filme, né? Então, rastrear a passagem do inimigo do Brasil para a Argentina, infiltrar um agente do Mossad para que se aproxime, levante todas as informações, saber o ponto do ônibus, onde pegava o transporte, o dia, a hora, o momento certo, está tudo preparado até ser capturado, colocado dentro do carro, levado para um local onde tinha um avião já pronto e fazer um voo direto e levado para Israel, saindo do território argentino, levando o inimigo para ser julgado em Israel. Então, quem é que não se lembra dos rádios comunicadores do Hezbollah, que se transformaram em explosivos quando eles, no momento certo, quando estavam com seus rádios comunicadores nas mãos, no momento certo foram explodidos, ali atingindo vários e vários membros do Hezbollah. Então, como os agentes do Mossad fizeram isso? Né? Porque eles já não se comunicavam por celular para não ser rastreado.
por Israel. E como é que os agentes do Mossad conseguiram transformar rádios comunicadores que iriam ser entregues a membros, uma nova remessa, que iriam ser entregues a membros do Hezbollah, no momento certo, aqueles bips que estavam na mão ou na cintura deles, explodiram, né? Aqueles rádios comunicadores explodiram, e eles foram atingidos em cheios. Então, coisa cinematográfica, né? Que a gente observa e vê que a pessoa não levantava nenhuma suspeita. Até mesmo um militar do exército inimigo, né, se tornar um agente do Mossad, está ali sem levantar nenhuma suspeita e ficar ali passando informações precisas do que o inimigo, o país inimigo vai fazer, de onde estão posicionados as tropas, onde estão posicionadas os lançadores de mísseis, onde estão posicionados. Então, um agente do Mossad é quem você menos imagina. Até mesmo um mendigo pode ser um agente do Mossad, um pedinte pode ser agente do Mossad, um CLT pode ser agente do Mossad, ou um político, né? Ou um policial, ou um empresário, ou quem você menos imagina. Então, ser um agente do Mossad é ser uma pessoa que não levante suspeita de ser de trabalhar para Israel. Então, tem aqueles que são admiradores, que não podem ser confundidos com o agente do Mossad, e tem realmente os agentes do Mossad que estão aí atuando, estão trabalhando, estão levantando informações precisas em vários países do mundo. Todo aquele inimigo que é considerado, ou seja, todo país que é considerado inimigo de Israel, todo aquele que é considerado uma ameaça para uma comunidade judaica, não só apenas para Israel, mas para uma comunidade judaica, ele está sendo observado de longe por agente do Mossad. Então, pessoas que levantam suas bandeiras de nazismo, que estão odiando, que odeiam os judeus, que planejam fazer mal a comunidades judaicas, eles podem estar sendo rastreados e observados por agentes do Mossad e não sabem. Então, o Mossad também está infiltrado principalmente na internet, né? Então, aquele que menos imagina está bem protegido em algum site que pensa que é seguro, e estão se comunicando com seu ódio declarado, com seus planejamentos contra judeus. É claro, essa pessoa pode estar sendo observada, e antes do ataque, essa pessoa pode ser, digamos assim, abatida, como diz um ditado israelense: a melhor defesa é o ataque. Se vê que vai ser atacado, se antecipe e ataque primeiro. Então, que Deus abençoe. Então, o Mossad, para quem não sabe, foi criado com base no que está escrito aqui no nosso livro sagrado, na Torá, né? A partir do versículo 1 do capítulo 13 de Bamidbar, né? Que é o quarto livro da nossa Torá. Então, o Mossad não é uma agência qualquer, é uma agência baseada no que está escrito no nosso livro sagrado e age em nome de Deus, né? Então, vocês agem em nome de Deus? É claro que agimos em nome de Deus, porque é Ele que invocamos e é Ele que servimos. E assim como Davi de Meler, né, o rei Davi, quando ele ainda não era rei, e foi contra Goliate, né, o gigante Golias, ele disse para o inimigo, mais forte do que ele: tu vem contra mim, confiando na tua experiência de guerreiro, confiando na força do teu braço, mas eu vou a ti em nome de Deus. E foi e derrotou o inimigo. Então, todos os israelitas da face da terra, eles vão contra, sim, o inimigo, mas em nome de Deus, porque é a Deus que servimos. Shalom, Lehitraot.